Olá, começando mais um devocional para começar a semana, né? Dando início a esse devocional. Para começar a semana, espero que o texto da Palavra de Deus, da forma como tem falado com algumas pessoas têm conversado comigo, falado sobre como o texto bíblico que eu tenho compartilhado semanalmente aqui, geralmente às segundas-feiras, né? E geralmente às segundas-feiras por esse horário. A gente tem o propósito de compartilhar algo da Palavra de Deus para que você possa, digamos assim, refletir no texto bíblico e levar esse texto bíblico por toda a sua semana. Óbvio que o importante também é que você possa refletir na Palavra de Deus durante toda a semana. Não se apoiar somente nessa reflexão de segunda-feira e ficar sem ler nenhum tipo de texto bíblico, sem falar com Deus. Não é esse o objetivo. O objetivo é que você possa começar a semana refletindo nessa devocional e que essa devocional seja relevante para você e para aquelas pessoas que você entendendo que é legal, você possa compartilhar com outras pessoas também. Essa devocional, e como as outras que eu tenho feito, eu tenho colocado no meu canal do YouTube, né? O link do canal está na descrição lá na minha bio, na página de apresentação. Tem o canal no YouTube com algumas dezenas de devocionais, de reflexão bíblica. Então talvez você, dando uma passadinha lá, possa ser relevante para você também, ok? Eu vou já ir direto ao assunto. Você que de repente for assistir posteriormente, não em formato de live, mas em formato de gravação, você, se tiver oportunidade, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13. E aqui é muito interessante que a Bíblia, de repente você que não tem o hábito de ler frequentemente a Bíblia, em cada trecho bíblico geralmente tem um título, né? E cada título fala sobre aquele assunto específico, né? Então o trecho que nós iremos refletir nessa semana tem como título, ou subtítulo, como alguns preferem dizer, a parábola do rico insensato. Diz assim: E disse-lhe uma multidão, da multidão, Mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, ou seja, Jesus disse a este homem, Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe, aí Jesus continua dizendo à multidão, Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E Jesus propôs-lhes, né, a todos aqueles que estavam presentes, uma parábola, ou seja, uma ilustração, dizendo, a herdade, ou seja, as posses de um homem rico, tinha produzido com abundância uma determinada plantação desse homem. E esse homem falava consigo mesmo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, já sei, farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas colheitas, ou seja, minhas novidades, os meus bens, e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Olha só que interessante. Esse homem, descrito na parábola,
que Jesus propôs logo após ser procurado, né? Importunado por um homem que dizia estar incomodado e que Jesus deveria ir conversar com o irmão dessa pessoa para dividir os bens com ele. E aí Jesus, em seguida, alerta a multidão sobre o perigo da avareza, do egoísmo, e diz essa parábola. Esse homem não estava contente com o que tinha. E eu quero chamar a sua atenção para que nós tenhamos o nosso coração em contentamento no Senhor Jesus Cristo. Que nós tenhamos contentamento em Cristo. Esse homem, na parábola descrita, em Lucas capítulo 12, diz que ele não estava satisfeito com o que tinha. Ele queria mais. E essa sede de querer mais fez com que ele arrazoasse dentro dele, né? Planejasse dentro dele destruir o que já tinha como celeiro e construir celeiros maiores para desfrutar de suas riquezas. Não é errado querermos trabalhar para desfrutarmos de uma boa vida. O errado é quando esse sentido, esse objetivo, se torna maior e principal na nossa vida. Quando assumimos compromissos que são maiores do que o nosso tempo disponível, estamos nos sabotando e deixamos de realizar muitas coisas com excelência. E dessa forma dificilmente teremos contentamento. Primeiro, nós nos sabotamos porque deixamos que os compromissos, todos os compromissos que nós assumimos, nos sufoquem por conta da pressão de cumpri-los. Porque assumimos compromissos que são maiores do que o nosso tempo disponível. Deixamos de transmitir e realizar as coisas com excelência. E por quê? Porque dificilmente faremos tudo bem feito, por razão de estarmos totalmente desgastados e cansados pelas tarefas, pelas quantidades de tarefas que nós resolvemos assumir, além daquilo que nós podemos responder. E dificilmente teremos contentamento em Cristo, porque estaremos sempre fadados a querer fazer mais. Dificilmente estaremos satisfeitos com o que temos. Isso é um grande erro do ser humano e um ponto muito grave de nós seres humanos não sermos gratos, não estarmos contentes com aquilo que nós temos, com aquilo que podemos usufruir. Parecendo que quanto mais nós fizermos, melhor. Porque dessa forma, parece que nós assumimos uma espécie de ativismo onde nós não podemos ficar parados em momento algum. E o descanso, muitas vezes, é necessário para que nós possamos repor as nossas energias, para que a nossa mente possa descansar, para que as atitudes tomadas possam ser mais assertivas. Deixando de desfrutar momentos de descanso, de lazer, nós estamos nos auto-sabotando, deixando de cumprir um dos princípios que Deus mesmo estabeleceu lá na criação do mundo, lá em Gênesis capítulo 1, quando diz que depois de ter feito tudo, no sexto dia, quando Deus olhou e viu que tudo era muito bom, no sétimo dia ele descansou. Deus está transmitindo ali na sua palavra, em Gênesis capítulo 1, a importância de nós estarmos cientes de que precisamos descansar. Em Tiago capítulo 6, ali entre os versículos 9 e 10, também fala sobre o perigo da avareza. O perigo de sempre querer mais, de não estar em contentamento no Senhor.
lá em Tiago capítulo 6, entre os versículos 9 e 10, diz que por conta da ganância, muitos caem em tentação e fazem coisas terríveis. Isso na época de Paulo, de Tiago, de Pedro, na época da igreja primitiva. Os homens de Deus já alertavam as pessoas quanto ao perigo da ganância. Por conta da ganância, muitas famílias são e já foram destruídas. Por conta da ganância, muitas famílias foram desfeitas. Muitos casamentos são desfeitos por conta da ganância. E de que forma? Por conta de sempre querer mais, não desfrutando tempo com a família, os filhos. Geralmente a gente olha nos noticiários e vemos filhos matando pai e mãe por conta das riquezas, por conta dos bens que a família tinha. Nós também vemos que amizades são rompidas por conta da ganância, por conta da avareza, né? Por falta do contentamento, onde nós vemos aqui em Lucas 12, por conta do contentamento, da falta desse contentamento. Amizades são rompidas por conta de alguma empresa que eles tinham em conjunto ali e as sociedades são desfeitas. É desfeita ali por conta, porque um quer ganhar mais do que o outro, porque um acha que trabalha mais do que o outro, onde o princípio da amizade não é mais um pré-requisito para que eles possam trabalhar juntos, como foi o início da empresa. Também nós vemos amizades sendo desfeitas por conta de uma promoção no trabalho, talvez não fosse a palavra certa amigo, mas às vezes existe um certo companheirismo, e para que um possa passar na frente do outro, uma linguagem bem comum no ambiente de trabalho, um queima o outro ali, né? Um fica falando mal do outro, colocando culpa em questão de coisas erradas que aconteceram, colocando no colega de trabalho ali. E nós vemos tantos e tantos relacionamentos sendo desfeitos por conta exatamente da ganância, de querer mais, de querer ganhar muito mais. Nós temos algo muito terrível dentro de nós, que se chama ego, ou, como alguns dizem, orgulho, onde sempre iremos querer mais, não deixando com que nós sejamos satisfeitos, gratos por aquilo que nós já temos. Como eu disse aqui, não é erro, não é pecado nenhum querermos uma boa condição de vida, querer proporcionar algo de melhor para os nossos familiares, para a nossa família. A questão é, esse motivo não pode ser a razão primária, a razão principal do nosso modo de viver. Isso deve ser um dos meios para que a gente viva, mas não o meio principal. Eu lembro de uma história que a professora contou para nós, na época que eu estava na graduação de administração, ali por volta de 2008, 2009, e ela mencionou uma história de um economista chamado Stephen Kanitz. E esse Stephen Kanitz, ele relatou uma história, um caso, aliás, de um amigo que compartilhou com ele uma dificuldade. Esse amigo era taxado por esse Stephen Kanitz e até reconhecido pelo próprio amigo como um workaholic. E o que seria um workaholic? É um cara que é viciado em trabalho. Ele não se contenta se não estiver trabalhando, fazendo algo, sempre mais. São o tipo de pessoas que saem de casa muito cedo e chegam muito tarde. E esse amigo estava compartilhando com Stephen Kanitz sobre o convite de casamento da própria filha. E ele abriu o convite de casamento ali na frente do amigo e começou a chorar copiosamente.
e ele disse: eu não tive tempo para desfrutar da infância e da juventude da minha filha. Agora eu estou me dando conta de que ela está saindo de casa e eu mal pude ter um relacionamento com a minha filha, enfurnado sempre no trabalho. Talvez você conheça pessoas que são viciadas em trabalho, viciadas em tantas coisas e não têm tempo de desfrutar de momentos com a família, com amigos, com familiares. De repente você mesmo está vivendo essa realidade e você sequer disponibiliza tempo para falar com Deus, para ler as Escrituras Sagradas, para orar ao Senhor e pedir para que o Senhor Jesus ele possa cuidar da sua vida. Como seres humanos, nós somos limitados, extremamente limitados. Alguns vivem 30, 40, 50, 60 e alguns poucos agraciados vivem na casa dos 80, 90 anos. A nossa vida, como o próprio Tiago diz na sua carta, que a nossa vida é como um vapor, que aparece e logo desaparece. A verdade é que de fato não sabemos, e não tem como saber, até quando nós viveremos. Mas, dentro dessa perspectiva, será que não está chegando o momento de nós, eu e você, avaliarmos ou reavaliarmos a forma como nós temos vivido? Pois como o próprio Cristo falou, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 36 e 37. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o ser humano pelo resgate da sua alma? Nós somente nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, envelhecemos e morremos. E qual a relevância da nossa vida enquanto estivermos por aqui? Quero dizer que, dentre tantas relevâncias de sermos responsáveis pelas nossas atitudes e de podermos ser relevantes para aqueles que estão dentro da nossa casa, do nosso lar, nós precisamos ter a consciência, como diz lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Lá em Hebreus fala que ao ser humano está destinado nascer e morrer apenas uma só vez. O que passar disso será o juízo. Quero te dizer que, a partir do momento que você fechar os olhos, que eu fechar os olhos, não tem mais o que se arrepender. Não tem mais o que fazer. Não tem mais em que se contentar. Se nosso contentamento não estiver em Cristo, agora, a partir desse momento, nós não sabemos qual será o nosso último suspiro. E se nós não estivermos com Cristo, devemos temer muito o que nos aguarda lá na frente. Então, desfrute da presença de Cristo, ainda em vida, ainda nesse momento. Tome a decisão de falar com Deus, de deixar que Cristo direcione a sua vida. Entregue toda a sua vida e os seus caminhos ao Senhor. Como diz o Salmo 37, confia no Senhor, entregue os seus caminhos a Ele e deixe que Ele faça aquilo que for bom para você, for bom para sua família. Que essa palavra possa transmitir algo de especial ao teu coração. E se assim for relevante, compartilhe com outras pessoas também, para que outras pessoas também possam ter a oportunidade de refletir acerca da palavra de Deus. Semana que vem, se assim Deus permitir, estarei de volta aqui com mais um devocional para começar a semana. Deus abençoe.